negar, realizar ou julgar cada vontade. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do tópico da vontade humana, ok? Que é um tópico maravilhoso, assim, que toca na essência da nossa existência. Apesar de a gente falar muito assim do ser humano como um ser cuja racionalidade o distingue dos animais, um dos aspectos ainda talvez mais complexos da humanidade, para além da racionalidade, tem que ver com a vontade. A vontade humana é uma coisa bastante complexa, que tem que ver com as nossas faculdades racionais, mas também com os nossos sentimentos, com as nossas perspectivas, com aquilo que a gente imagina e visualiza, né, no nosso próprio coração, na nossa própria mente. E como nós somos seres com uma mente especial no mundo em que a gente vive, né, a mente humana é a coisa mais complexa que nós conhecemos na realidade. E ainda que a gente possa discutir, assim, por exemplo, sobre a mente de Deus, a mente do diabo, a mente de anjos e tal, todas essas mentes, né, que a gente pressupõe que existem, a gente discute como que seria, como que não seria, elas são, de certa forma, intuições da nossa própria mente. E a nossa própria mente a gente sabe que existe, né? Agora, se Deus existe, o diabo existe, os anjos existem, é uma coisa que a gente pode crer ou não crer, mas a gente não sabe se existe. Inclusive, né, uma das críticas à religião é a ideia de que nós, na nossa própria cabeça, a gente inventou Deus e diabo e anjos e demônios e não sei o quê. E essas discussões são sempre muito legais, assim. Mas aqui a gente trabalha num paradigma cristão, crente, dentro do canal Vem Senhor Jesus. Então também a gente não fica trabalhando muito as sensibilidades assim, de pessoas que têm uma visão diferente da visão cristã, bíblica e não sei mais o quê. Entretanto, hoje eu gostaria de dialogar um pouquinho com a questão da vontade humana de três perspectivas diferentes, tá? Eu vou chamar uma delas a perspectiva budista, outra delas a perspectiva ateísta e outra delas a perspectiva cristã. Ainda que eu fale de um ponto de vista adventista, eu vou colocar aqui a visão cristã de uma forma meio que geral, como sendo um bloco só no que tange a essa discussão específica, tá? Então, vamos lá. A vontade, né, como eu estava falando, é uma das características essenciais da vida humana, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos raciocínios, da nossa capacidade de projetar prazeres e alegrias e coisas que seriam legais a gente poder realizar, que tudo isso nos distingue um pouco dos animais. Os animais, eles têm instinto, né? Um forte senso de preservação da vida aqui e agora, e etc e tal, e eles não têm assim uma vontade complexa como é a vontade dos seres humanos, né? Em função da diferença mesmo, né? Da mente, dos raciocínios, dos sentimentos, dos pensamentos humanos em comparação com os animais, tá? E claro, a vontade humana, ela também tem algo de instintivo, ela também dialoga com o universo dos instintos humanos, né? Mas esses instintos, eles, de alguma forma, estão conectados a esse universo dos nossos sentimentos, pensamentos, raciocínios, perspectivas assim de imaginação e projeção e não sei o quê, que são mais complexos do que de um animal, né? Não quer dizer que o ser humano não tem instinto, nem que os animais não têm vontade, mas as vontades animais, elas são primitivas em comparação com as vontades humanas, que são mais complexas, né? E alguns poderiam dizer mais evoluídas, e aí também entra um pouco a discussão como que a mente humana se tornou o que é, se é um processo de criação divina, como criados à imagem e semelhança de Deus, e aí nós temos vontades porque Deus tem vontade, nós temos raciocínio porque Deus tem raciocínio, nós temos sentimentos porque Deus tem sentimentos, né? Ou se você manter uma visão ateísta, tudo isso é um mero processo de evolução
e as vontades e sentimentos e razões e etc. humanos são mais complexos, porque o ser humano é um pouco mais evoluído do que outros animais na escala evolutiva, tá? A gente também não precisa julgar essas coisas aqui agora, fazer, né, uma visão super ampla a respeito dessas coisas, mas é importante a gente manter em mente, né, que existem visões diferentes a respeito das coisas que nós vamos falar aqui e agora. E eu queria começar falando da perspectiva da vontade humana de um ponto de vista budista, tá? E talvez outras religiões orientais ou filosofias orientais, né, talvez melhor colocado, talvez tenham uma visão parecida com a visão budista, talvez até influenciados pelo budismo, ou talvez, né, o budismo bebeu de fontes prévias taoístas ou coisas do tipo, para desenvolver uma visão curiosa a respeito da vontade, que tem que ver com a ideia de que nós devemos negar cada vontade ou as vontades que a gente tem, tá? Inclusive, toda a ideia do nirvana, que seria a iluminação espiritual budista e etc e tal, tem que ver com calar o próprio ego, que talvez seria o centro das vontades, e estar satisfeito com tudo que a gente é, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente não é e com tudo que a gente não tem. Então, é estar em paz em relação às questões. E os budistas perceberam que uma das fontes de mais sofrimento e ausência de paz psicológica que os seres humanos têm é a ideia de você querer alguma coisa e você não conseguir. E você não ter aquilo que você quer. Seja o que for, assim, seja um relacionamento com uma pessoa, seja um bem material, seja um filho, seja atingir uma XYZ posição na vida, um status, ou ter um poder, ou mesmo assim ter saúde, ou ter beleza, ou ter dinheiro, ou ter qualquer coisa que você possa querer, de forma geral ou de forma específica. Quando a gente quer uma coisa, e esta coisa se demonstra além do nosso alcance, isso geralmente gera sentimentos de frustração, de inadequação, de que a vida é ruim, que a vida não faz sentido, que as coisas estão erradas, estão quebradas e tal, e etc. E dentro da visão budista, então, se você calar as suas vontades, se você não quiser simplesmente, você não vai sofrer pela ausência daquilo que você quer e não pode ter. O que faz sentido, né? Em certo sentido, você percebe a lógica da visão budista. Então, se você nega a vontade, você tem mais chance de ser menos frustrado, menos triste, menos revoltado, menos chateado com a vida e você viver mais em paz, certo? Certo. E aí, inclusive, existe todo um ideal monástico, né? Budista. Eu não sei, eu sou ignorante, aí eu confesso, de como que são realmente assim as compreensões dos monges budistas e das monjas budistas a respeito das coisas. Por exemplo, eu não sei se eles são celibatários, todos eles, ou se tem monge que transa e tem filho, ou não tem filho, porque também sexo tem muito a ver com a vontade assim muito visceral e muito instintiva das pessoas, né? E eu também não sei se pode ser que existem monges celibatários e monges não celibatários. Eu realmente sou ignorante em relação a isso. Mas eu creio que pessoas budistas, não monges, aí obviamente têm filhos e filhas, né? O budismo é uma religião gigantesca. Então as pessoas têm filhos e criam os seus filhos dentro dessa filosofia e tal, não sei o quê. E tal, e é tudo bastante interessante. E também, assim, eu creio que no ideal monástico budista tem algo sobre pobreza material. Eu também não sei se todo monja é pobre, se eles fazem voto de pobreza, como que é ou não, mas eu acredito que sim, eu acredito que essa seja uma ética, né, dentro do monastério budista. E apesar de serem lugares bonitos, assim, em termos arquitetônicos, você vê, assim, uns monastérios no Tibete, ou na China, ou não sei aonde e tal, é tudo assim aparentemente bonito, né? Vasto, uma arquitetura interessante. Mas eu creio que eles vivem uma vida bastante simples, assim. Inclusive tentando cumprir esses ideais, né? Do Buda original, que acredito eu que era um filho de um rei ou de algo do tipo assim.
que rejeita a sua própria herança e a sua própria fortuna para se tornar uma pessoa, para se iluminar espiritualmente e viver mendicando nas ruas e tal. Eu também não sou super especialista nessas histórias do Buda, não, mas eu acredito que tem algo nessa direção, assim, tá? Então eu acho que os budistas, eles têm um pouco de pobreza material, de questões de tentar calar um pouco os instintos sexuais e tal, para atingirem a iluminação, a satisfação na vida, calando as vontades e etc e tal. Beleza, essa é uma postura na vida, vamos levá-la em consideração. No outro espectro, do lado oposto do budista, está aquilo que eu vou chamar do ateu, mas talvez até não seja uma boa forma de colocar, até porque o budismo é meio que uma filosofia ateia, né? Que não acredita assim no Deus de Isaac, Abraão e Jacó, né? Um Deus pessoal, cristão, ou judaico, ou islâmico, nada disso, né? O budismo até trabalha com uma questão assim de energia, de reencarnação, de ciclos e tal, mas não guiados por um Deus pessoal. No máximo, assim, pode haver uma energia ou algo do tipo. Então, o budismo é meio ateísta da perspectiva cristã. Mas eu queria falar do ateísmo, de um ateísmo mais voltado para o prazer, né? Para aquela coisa de você fazer aquilo que você quiser, não negar a sua vontade, mas afirmar a vontade. Sem, inclusive, ficar levando em conta se Deus, ou o diabo, ou anjos, ou demônios, ou qualquer coisa que seja, vá concordar ou não com as suas vontades, né? Não tem paranoia, assim, em relação a isso, né? É uma coisa mais de quem realmente afirma o prazer, afirma os desejos humanos e simplesmente vai atrás de satisfazer cada vontade, cada desejo. Isso não quer dizer que esses ateus, tá, eles têm uma visão que não existe nada certo ou errado, e não existe nada errado a se querer, e que aí tudo, qualquer coisa que se queira pode se fazer. Na verdade, não é tão simples assim. Por exemplo, dentro do satanismo existe uma vertente satanista que acredita que o diabo realmente existe como ser pessoal, tipo Deus, e existe uma vertente ateísta do satanismo que diz, na verdade, que Deus não existe, algo inclusive parecido com o budismo, e que o que a religião cristã diz que é pecado são simplesmente os instintos, e os instintos não devem ser negados, eles devem ser satisfeitos. Mas esses ateus satanistas, eles dizem que você deve ter limites nas suas vontades, que tem que ver com a vontade do outro. Por exemplo, na ética ateia satanista, tudo vale na sexualidade, menos fazer algo contra a vontade do parceiro ou da parceira, ou dos parceiros e das parceiras envolvidas no ato sexual. Então, na visão ateísta satânica, né, a ideia é o seguinte: qualquer coisa sexualmente que você queira fazer e que as outras pessoas queiram fazer com você é absolutamente do jogo e tá tudo certo, né? Como diz o Raul Seixas, influenciado por essa filosofia, é tudo da lei, entendeu? Tudo que se quiser fazer é da lei, você pode fazer. O que você não pode fazer é uma coisa que a outra pessoa não quer participar. Porque aí também você evita que outra pessoa faça com você aquilo que você não quer participar. Isso tanto no universo da sexualidade como da vida em geral. É meio que a ideia, assim, de não fazer para os outros o que você não quer que faça para você. Que você pode pensar que é uma coisa bíblica e cristã, e de fato Jesus ensinou isso também, a regra áurea, mas a regra áurea é uma regra filosófica que não se origina com Cristo, mas que existe em outras culturas e outras filosofias, inclusive no ateísmo satanista, tá? O que, inclusive, demonstra a absoluta importância da regra áurea, assim, em certo sentido, né? A regra áurea, de fato, ela é uma das regras, assim, filosóficas de vida mais importantes que existem na face da Terra, assim. Que tem que ver com respeitar o outro, para também ser respeitado, e naquilo que você e o outro quiser fazer, que se exploda, entendeu? Se faça. Isso
em relação a questões de sexo, de grana, de poder, de busca por satisfazer toda e qualquer vontade. Tem vontade de beber, fumar, transar, usar droga, ouvir qualquer música, frequentar qualquer balada, trabalhar com qualquer coisa, fazer qualquer coisa, fica à vontade, que é do jogo. Claro, nesses aspectos, é óbvio que existem discussões complexas. Quando, por exemplo, as vontades saem do universo sexual e começam a se tornar assim, eu quero mentir pra você pra poder ganhar dinheiro em cima de você, que é um trouxa. Te dar um golpe, ou mesmo matar você, e etc, etc, etc. Inclusive, na Bíblia satânica, ateísta, se fala assim que você tem que viver em paz com qualquer pessoa. Mas se a pessoa cruzar o seu caminho num sentido negativo de querer se opor a você e oferecer algum risco a você, você simplesmente mata a pessoa. Então eles dizem assim, tipo, no ateísmo satânico, você não mata assim qualquer pessoa ao léu, etc. Se a pessoa não fizer nada contra você, você nunca deve matar ela, porque você não deve fazer pro outro que você não quer que faça pra você. Mas se por algum motivo alguém encrencar com você, começar a te incomodar, começar a fazer oposição a você, começar a representar uma ameaça à sua vida, e você mata ela sem piedade alguma, porque a pessoa, né, tá se colocando no caminho da sua vida como se fosse tipo uma legítima defesa, né? Então, se você tem vontade de matar alguém assim, você mata, né? Claro que na visão mais consciente das pessoas que têm essas filosofias, você não deve simplesmente querer matar por querer matar. Você também não gostaria de morrer simplesmente porque uma pessoa quer ter a sensação de matar alguém. Mas é óbvio que, né, também nessas filosofias, seja o budismo, o ateísmo, o satânico ou coisa do tipo, existem pessoas mais conscientes e menos conscientes. Existem pessoas mais saudáveis mentalmente, pessoas mais doentes mentalmente. Existem pessoas com uma índole mais positiva ou neutra e pessoas com índole muito ruim. Então também tem que se levar em conta um pouco a diferença entre os seres humanos na hora de tratar essas filosofias. Mas aqui a gente trabalhou até aqui duas ideias diferentes. Negar as vontades ou realizar as vontades. Seria o que eu vou chamar de uma vontade budista, né, uma visão budista, ou uma visão ateia focada nessa questão assim de cumprir as vontades e fazer qualquer prazer e conquistar qualquer coisa e ter tudo da lei e etc. E a visão cristã, ela é uma visão um pouco diferente, tanto da visão budista quanto da visão que eu estou chamando aqui de ateísta, satânico, algo do tipo. A visão cristã é de que você não necessariamente precisa negar a vontade, ou cada vontade, nem realizar a vontade ou cada vontade. Mas antes de você pensar em negar ou em realizar uma vontade, você tem que julgar esta vontade. Você tem que ter uma visão espiritual focada no grande conflito entre Deus e o diabo, a lei de Deus e o pecado e etc e tal, para você enxergar a origem desta vontade em você e entendê-la ou como uma coisa legítima, que Deus aprova e etc., ou uma coisa satânica que representa uma tentação e algo que você pode até ter vontade de fazer, mas você não deveria fazer, porque isso vai quebrar a lei de Deus em inúmeros aspectos. Então, o cristão, ele entende que há vontades legítimas e há vontades ilegítimas. Então, como Deus nos criou como seres reais, que têm necessidades reais, as vontades, elas são legítimas em certo aspecto. Então, se você tem vontade de transar, você tem vontade de comer, você tem vontade de beber, você tem vontade de conversar, você tem vontade de trabalhar, você tem vontade de ganhar dinheiro, você tem vontade de prosperar, você tem vontade de ter uma família, você tem vontade de conquistar XYZ coisas, essas coisas não são a priori negativas e devem ser negadas, porque elas são da essência da nossa natureza e da realidade. E nesse processo de satisfazer as nossas vontades legítimas, vamos dizer assim, a gente amadurece, a gente encontra prazer, a gente encontra sentido na vida, a gente é feliz, a gente faz um monte de coisa legal assim na vida, né? A gente constrói um monte de coisa, a gente deixa um legado para os nossos filhos ou para as gerações futuras, ou um monte de questões assim. E tudo isso é absolutamente bom. E esse papo de negar a vontade, como quem nega estas coisas, isso simplesmente esvazia a vida de
real sentido, e real prazer, e real significado, assim, porque, eu vou negar a minha vontade para não me frustrar caso ela não seja feita. Isso é uma postura infantil, uma postura de quem dá um tiro na cabeça com medo de ter a sua vontade não satisfeita no mundo, entendeu? E é óbvio que o mundo não pode girar em função da nossa vontade, assim como nós não gostaríamos que a nossa vida girasse em torno da vontade de uma pessoa aleatória qualquer aí que quer ser o grão-vizir do mundo, entendeu? Quer ser o senhor do mundo, aí um outro ser humano, por exemplo. Então, como seres humanos são diferentes e a vida não pode girar em torno de nenhum deles, nem de mim, nem de você, nem de ninguém, a gente tem que equacionar as vontades, mas nos aspectos lícitos das nossas vontades, é aí que a gente encontra o nosso real propósito de vida, a nossa real identidade, aquilo que é bom de vida, né, o que é bom na vida e o que faz sentido na vida, o que dá sentido à vida. Entretanto, o ser humano não tem apenas a vontade na direção do que é bom, mas também a vontade na direção do que é mal. E, em geral, o mal ele vai trazer sofrimento e morte. Essa é a marca do mal, né? Então, inclusive, quando a gente tem que julgar as coisas pelos seus frutos, a gente julga que o mal é mal muito em ampla medida do sofrimento que ele causa e da morte a qual ele conduz. O que não quer dizer que as coisas são simples, tá? Por exemplo, você pode sofrer e morrer por algo bom, tá? Por exemplo, imagine Cristo na cruz. Cristo na cruz é a prova de que se sofre e se morre sem pecado, nesse caso, no caso de Cristo, e em nome do bem, em nome do amor que ele tem por nós, em nome da redenção dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados, para que a gente tenha a vida eterna e etc. Tá? E também é verdade que às vezes existe por um período de tempo prazer e prolongamento da vida no contexto do mal. Então você pode ter prazer no pecado, você pode prolongar a sua vida matando outra pessoa, ou mentindo para outra pessoa e ganhando dinheiro e prosperando, de outra forma você morreria mais cedo se você não tivesse aquele dinheiro para ter acesso a médicos ou não sei o quê. Então, não quer dizer que o julgamento aqui é simples, tá? Mas, em última instância, uma das coisas que revela que o mal é porque ele traz sofrimento e morte. E aí, nesse caso, cabe a cada um de nós julgar cada uma das nossas vontades. Entretanto, fazer isso é uma tarefa muito complicada e muito difícil em função de algumas questões. Uma das questões é que, assim, as nossas vontades, elas, em alguns aspectos, elas são orientadas para o futuro. Os seres humanos dificilmente estão plenamente satisfeitos com o presente. Eles sempre projetam algo para o futuro. Mesmo que você tenha saúde, beleza, dinheiro, amor, sexo, prazer, coisas boas na sua vida, a ideia é, será que eu vou ter isso no futuro? Será que eu vou continuar tendo isso no futuro? Eu vou continuar tendo saúde? Eu vou continuar tendo sexo? Eu vou continuar tendo dinheiro? Eu vou continuar tendo qualquer coisa de boa que eu tenho agora nesse presente? E em função dessas dúvidas a respeito do futuro, às vezes é difícil a gente julgar as vontades. Então, por exemplo, imagine que você é uma pessoa solteira e você conhece uma outra pessoa com a qual você tem interesse sentimental, sexual, etc., naturalmente. E você vislumbra o futuro com aquela pessoa, que pode ser um futuro de curto prazo, médio prazo, longo prazo, etc. Então você conhece uma menina não sei aonde aí, uma menina bonita, interessante, legal e tal, e você pensa assim, cara, eu tô com vontade de transar com essa menina. E se você realizar essa vontade, pode ser que o sexo seja pior do que você imaginava, pode ser até que seja melhor do que você imaginava. Pode ser que você pense assim, eu vou me cuidar, ela não vai ficar grávida não, e pode ser que ela engravide. Pode ser que no futuro o cumprimento das suas vontades se revele muito diferente do que você imaginava quando você teve aquela vontade numa primeira instância. E isso pode ser melhor do que você esperava, pode ser mais ou menos igual ao que você esperava, pode ser pior do que você esperava. Então você pensa assim, eu quero ganhar dinheiro para comprar uma Ferrari. Aí você se mata de trabalhar e tal, aí você consegue conquistar uma Ferrari. A sensação de ter uma Ferrari, quando você tiver ela,
quando você vem a realizar essa vontade, pode ser melhor do que você imaginava. Pode ser mais ou menos igual você imaginava, pode ser pior do que você imaginava, pode ser que você nem ache tão legal cumprir essa vontade depois que você cumpre ela, né? O que coloca os seres humanos, assim, numa posição um pouco complexa para lidar com aquilo que a gente chama de ansiedade, que muitas vezes está conectada às nossas vontades. Todos nós temos algum grau de ansiedade, ou medo, ou instinto de preservação, ou egoísmo, ou um pouco de fantasias, assim, de que se a nossa vida fosse numa direção XYZ, ela seria melhor do que é, e se a gente vai lutar por essas coisas ou não. E, às vezes, na luta pela satisfação das vontades, em função dos medos e ansiedades e perspectivas de prazer e etc e tal, de fato, se cumpre um pouco daquilo que os budistas reclamam sobre a vontade, né? A gente começa a querer realizar, começa a perceber que nem tudo a gente consegue, nem tudo a gente pode, e nisso a gente sofre e etc e tal. Mas o caminho cristão não é se tornar budista por causa disso, mas é simplesmente amadurecer e crescer. Tentar entender que no final das contas a gente não tinha plena noção do que a gente queria, a gente não sabia que o que a gente queria ia conduzir a gente numa direção XYZ, a gente não tinha controle sobre o futuro, assim, tipo... E o caminho não era a gente ter negado que a gente queria o que a gente queria, né? Como se a gente fosse hipócrita. A gente, eu sou super superior aqui, eu não quero nada nem ninguém, e blá blá blá. E não é assim, tipo... É difícil, né, a gente viver na existência que a gente vive e não querer nada nem ninguém na nossa vida, na nossa história, em função de questões XYZ. Nós somos seres particulares, nós somos seres sociais, nós somos seres coletivos, e a gente fantasia que se nós, pessoalmente, e no contexto de grupos e coletividades, nós vivêssemos uma vida mais assim do que assada, sim, a vida seria melhor, seria mais significativa. E a ideia é usar essas vontades e santificar essas vontades no sentido de tentar atualizar a vida mais madura, mais significativa, mais legal, mais prazerosa possível, levando em conta as vontades também dos outros, né? E entendendo que a gente não pode tudo que a gente imagina, a gente não pode tudo que a gente quer, a gente não pode tudo que a gente pensou num primeiro momento que a gente gostaria. E ao invés de sofrer e querer morrer e matar por causa disso, a gente deve simplesmente amadurecer e crescer. E entender a si mesmo e entender aos outros. Não tendo uma postura nem budista, nem essa coisa da busca desenfreada para cumprir as vontades, porque senão eu morro, senão eu dou um tiro na cabeça, senão eu choro, senão a vida é péssima e ruim. Então eu creio que a visão cristã é a melhor visão em relação à vontade, quanto às perspectivas budistas ou ateístas e satânicas e coisas assim do tipo, entendeu? E eu espero que você, né, tire dessa reflexão algo de bom em relação às suas vontades. Ter vontade é uma coisa normal e natural. E às vezes até mesmo ter vontades erradas. Mas a sabedoria cristã, a sabedoria espiritual, a instrução pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela lei de Deus, deve nos capacitar a entender, opa, peraí, essa vontade, ela vem do diabo, ela vem da carne, ela vem de toda uma questão assim, de uma propaganda que as outras pessoas fazem sobre o que é ou não é ser feliz. É ter X mulher, é ter X carro, é ter X casa, é ter X cargo, é ter X dinheiro, é ter isso e aquilo. E nem sempre isso é verdade. Existem pessoas que têm um monte de mulher, ou que têm um monte de dinheiro, ou que têm um monte de cargos e posições na vida, na indústria, do cinema, ou da música, ou da política, ou da economia, ou empresários e blá blá blá, que são menos felizes do que uma pessoa às vezes que vive uma vida simples, até mesmo pobre, que a gente nem imagina, e que tem ali os seus 2, 3, 4 filhos batalhando para sobreviver e etc e tal, com a sua mulher num barraco, e é isso. Que também não quer dizer que a gente deve glamorizar a pobreza ou a miséria em nome desse tipo de coisa, não é isso. Acho que todo mundo, até mesmo, né, quem é feliz na pobreza, gostaria de prosperar um pouco, ter uma vida um pouco mais tranquila e um pouco mais de segurança em relação ao futuro. Mas no final das contas também, a única segurança que existe é Deus, porque
Você pode ganhar o mundo inteiro, você perder a sua alma não adianta nada. Você pode ter uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, miserável, mas com fidelidade a Deus, que mesmo assim você vai ter prazeres mesmo em meio à miséria, você vai ter uma vida significativa, e depois, no final também o que importa é um pouco da vida eterna, né? Se a sua vida eterna você vai estar com Deus, valeu tudo a pena. E se na sua vida eterna você vai ser aniquilado e não mais simplesmente existir porque você preferiu o diabo e o pecado, nada valeu a pena. Tudo que você conquistou em termos das suas vontades significou nada. E na sua vida cristã, todas as vontades que você não realizou e que foram legítimas, você vai realizar. E todas aquelas que não eram legítimas, que você desejou, simplesmente vão desaparecer e nunca mais vão existir. Você nunca mais vai ter vontade de uma coisa errada ou ruim, né, no contexto da vida eterna. Então, pelo menos na minha visão, a perspectiva cristã ela é bastante superior às demais. Me deixe saber se você concorda ou discorda de mim, tudo bem? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.